Permitam-me fazer algumas considerações sobre tão simbólico acontecimento, a queda do Muro de Berlim. No dia 13 de agosto de 1961, os alemães de Berlim Oriental despertaram cercados. O que começou com um alambrado tornou-se um muro de separação e converteu a cidade da Alemanha comunista numa ilha rodeada por uma imensa prisão. Em 9 de novembro de 89, 28 anos depois, o comunismo ruía e, com ele, o Muro de Berlim. Incapazes de frear as mudanças que culminaram com a dissolução da então União Soviética, os comunistas por trás da cortina de ferro assistiram à derrubada de um símbolo da repressão e da contenção das liberdades. A queda do Muro de Berlim encaminhou o fim da Guerra Fria com o colapso da União Soviética e, um após o outro, dos seus satélites da Europa do Leste. Mas também, distante dele, como Cuba, que esteve no centro da principal crise desta época, a crise dos mísseis de 1962, que deixou o mundo muito próximo da Terceira Guerra Mundial. O colapso do comunismo na esteira da queda do Muro de Berlim também nos ensina muito acerca de um modelo de governo que não funcionou em lugar algum, e que contraditoriamente enaltecia governos, entre aspas, democráticos, que na verdade não passavam de estados totalitários. Estados estes que subjugavam seus cidadãos e os condenavam em nome de uma ideologia fracassada. Em 13 de agosto de 1961, entre 13 de agosto de 1961 e 9 de novembro de 1989, 86 pessoas foram assassinadas quando tentavam cruzar do lado oriental para o lado ocidental de Berlim. Esse número poderia chegar a quase 300, sem contar aqueles que foram afetados diretamente pela imposição comunista e morreram de desgosto. O Muro de Berlim é resultado da Operação Rosa, implementada pelo então ditador comunista Erich Honecker, numa decisão desesperada para conter os orientais que buscavam melhores condições de vida do lado ocidental. Honecker ordenou que 10 mil pessoas construíssem o muro. Ele também foi o grande responsável pela implementação do sistema cultural do Estado-partido, onde educação e propaganda raramente se diferenciavam. A queda do Muro de Berlim começa com os movimentos da Hungria em 27 de junho de 89, quando os ministros de Relações Exteriores deste país e da Áustria reúnem-se em Sopron, na fronteira entre os dois países, e cortam juntos um pedaço da cerca que os separava. Importante observar que o último grande líder soviético, Mikhail Gorbachev, não deu a liberdade aos países do leste. Estes a tomaram. A decisão da Hungria desencadeou o início do fim. Destaco aqui também a presença do embaixador Zoltán, com quem a gente tem uma próxima relação. Muito obrigado pela presença, embaixador. O número de alemães orientais que cruzaram a sua fronteira para chegar à Áustria colapsou ante o elevado fluxo de imigrantes que não se tinha como conter. Antes mesmo da queda do muro, cerca de 616 mil pessoas abandonaram a Alemanha Oriental e menos da metade o fizeram através de processos legais. Enquanto Honecker vaticinava que o Muro de Berlim duraria 100 anos, crescia vertiginosamente o número de pessoas que abandonavam seu país e outros, como a então Tchecoslováquia e a própria Hungria. Com a União Soviética em ruínas, Erich Honecker cai e logo é preso para responder por haver ordenado disparar contra aqueles que desafiavam o regime, o último deles, o jovem Chris Giffroy, em fevereiro de 1989. Ele morreria no exílio em maio de 94 no Chile. Também não podemos esquecer o papel desempenhado pela Stasi, a polícia política do regime comunista alemão oriental. Do terror à perseguição de todo aquele que não rezasse a cartilha comunista. A Stasi foi o monstro onipresente que atuava de acordo com as suas próprias regras. Nenhum país ou regime vivenciou na prática e tão bem o mundo desenhado por George Orwell no livro 1984 como a Alemanha Oriental. E a Stasi representava o Big Brother, o grande irmão imaginado por Orwell, dispondo de uma parafernália de câmeras e escutas que espionavam a todos, absolutamente todos, incluindo os membros do próprio regime. De acordo com o escritor e jornalista Joseph Kohler, em seu livro Stasi, The Untold Story of the East German Secret Police, ou Stasi, a história não contada da polícia secreta da Alemanha Oriental, em 1989,
A Stasi empregava 90 mil agentes e mantinha 175 mil informantes para monitorar 17 milhões de habitantes. Havia um espião para cada 63 habitantes na Alemanha Oriental. Apenas a título de ilustração, a Gestapo nazista contava com cerca de 40 mil oficiais para vigiar 80 milhões de pessoas. E estamos nos referindo à então República Democrática da Alemanha. A queda do Muro de Berlim representou a libertação da Europa do regime comunista, mas hoje em dia vemos que certas práticas ainda vigoram, como na Venezuela, onde as pessoas são perseguidas por uma polícia secreta do regime chavista, ou em Cuba, onde não há liberdade nem democracia. Hugo Chávez tratou de exportar a sua revolução bolivariana para outros países, como Nicarágua, El Salvador, Equador e Bolívia. E estamos assistindo a como estes países que mantêm os laços com o socialismo do século XXI encontram-se. El Salvador e Equador livram-se das amarras do comunismo e vão pouco a pouco construindo estabilidade. Os demais continuam afundando e relegando seus cidadãos a uma história sem futuro.